sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Na videoaula anterior, eu lancei um desafio para vocês e eu recebi uma resposta, mas ainda não é a resposta correta. Eu recebi a resposta do Davi, tá? Davi, muito obrigada pela sua participação, achei muito válida a sua participação, mas ainda não é a resposta correta. Não contém todos os erros. Então, eu ainda estou aguardando que chegue para mim alguém que verifique todos os erros. Davi, você ainda pode olhar de novo, tá? Dá uma olhadinha de novo e aí, se você quiser mandar novamente, não tem problema, tá? Lembrando que o primeiro aluno que enviar todas as correções, né? Todas aquelas atividades que eu implantei uma pegadinha na resposta, o aluno que enviar todas corretamente vai ganhar uma premiação, tá bom? Então, ainda aguardo o 7º ano, mas não deixo de exaltar a participação do Davi, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer agora a correção das páginas 173 a 178, né? Que eu deixei na videoaula anterior para vocês. Vocês fizeram? Acharam tranquilo? Como que foi? Vamos lá. Número 1. Escreva as grandezas apresentadas no quadro que podem ser associadas a cada um dos itens. Massa, intensidade luminosa, velocidade, consumo de combustível, temperatura, idade, comprimento, capacidade de armazenamento. Então, vamos lá. Possíveis respostas. O pendrive, gente, capacidade de armazenamento, né? Olha aqui essa onça. O comprimento, massa, temperatura, velocidade, idade, né? Essa lanterna aqui, comprimento e intensidade luminosa. A moto, velocidade e consumo de combustível, tá bom? Número 2, indique um instrumento utilizado para medir temperatura. Gente, possíveis respostas que vocês podem ter dado, tá? Termômetro, massa, a balança, comprimento, a régua. Ana Paula, eu coloquei a trena, tudo bem, tá? Tempo, o relógio, velocidade, o velocímetro e ângulo, o transferidor, tá? Número 3. Classifique as grandezas apresentadas nas fichas em discretas ou contínuas. Volume de água em um copo, contínua. Quantidade de páginas de um livro, discreta. Quantidade de atletas participantes em uma competição, discreta. Tempo de percurso entre duas cidades, contínua. Profundidade de um rio, contínua. E quantidade de carros em um estacionamento, discreta, ok? Número 4. O professor de Renato pediu aos alunos que se reunissem em grupos e realizassem as seguintes etapas. Inicialmente, escolham 3 objetos da sala de aula e meçam uma de suas dimensões, como a largura da porta. Escolham também um instrumento de medida que será utilizado. Depois, cada um de vocês deverá medir o objeto e anotar o valor obtido. Procurem obter a medida exata do objeto. Essa etapa deverá ser realizada individualmente, sem a ajuda ou a orientação dos colegas. Depois, comparem os valores que vocês obtiveram com as medições. Observe os valores obtidos por Renato e seus colegas para a medida da largura da porta da sala de aula. O Renato mediu 90,1 centímetros, a Ana 90 centímetros, a Carla 89,9 centímetros e o Pedro 90,2 centímetros. Renato e seus colegas obtiveram o mesmo valor para a medida da largura da porta da sala de aula? Não, né, gente? Em sua opinião, por que isso aconteceu? Aqui, gente, eu deixei a resposta indicada pelo livro. Então, o que você tem... Assim, a sua resposta não precisa ser igual, mas a ideia tem que ser mais ou menos pelo mesmo lado. Por quê? Olha, as diferenças são decorrentes da maneira como cada aluno utiliza um instrumento de medida, ou de acordo com a precisão visual de cada um, tá bom? Em sua opinião, Renato e seus colegas fizeram a medição de maneira adequada? Também uma indicação para vocês de resposta. Sim, tá? Pois a medida que eles obtiveram estão muito próximas uma da outra. Não tem ninguém, olha aqui, ó. Não tem ninguém que colocou assim, ó, 97, 93, 85. Vocês estão vendo que as medidas estão muito próximas uma da outra? Então, vamos lá. Renato e seus colegas obtiveram a medida aproximada da largura da porta? Sim. Agora, junte-se a 4 colegas e realizem uma atividade parecida com a do Renato. Nem vou acabar de ler, porque agora, infelizmente, nós não podemos fazer essa atividade, né?
Vamos ao número 5. As letras destacadas correspondem aos números indicados. Nome, Helena. Idade, A anos. Medida de altura, B metros. Medida de massa, C quilos. Quilogramas, né? Quilos. Medida de temperatura corporal, D Celsius. Necessidade energética diária, E quilocalorias. Determine o número correspondente a cada letra de destaque. O A correspondente ao 13, gente, porque ela 13 anos, ela não tem como ter 2071 anos, né? Medida em altura, vamos lá, 1,53. Medida de massa, 48. Medida de temperatura corporal, 36 graus. Medida de necessidade energética, 2.071 quilocalorias, tá bom? Número 6. Observe a medida da temperatura em graus Celsius no termômetro. 26 graus Celsius e 0 graus. Qual é a menor medida de temperatura indicada? 0, né, gente? Que unidade de base do Sistema Internacional é utilizada para indicar a temperatura? Qual é o símbolo dessa unidade? Kelvin, né, gente? Que o símbolo é K. Com o auxílio das informações do quadro, converta as unidades medidas indicadas em cada item a uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. Vamos lá. 1 minuto é igual a 60 segundos e 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Lembrando, gente, tá? Que gramas, eu já falei isso com vocês. A gente não fala 200, 300 gramas, não. A gente fala 300, porque grama vem de quilograma e a gente fala o quilograma. Então, quando você vai a uma padaria, ao supermercado, você vai pedir, por favor, eu quero 200 gramas de presunto. Não, a gente não fala 200 gramas, tá? E isso, a explicação é porque grama vem de quilograma. Eu não estou falando para você corrigir as pessoas, até mesmo porque é muito feio. Porque nem todos tiveram a oportunidade de estudar. Mas como vocês, né, vocês estão tendo a oportunidade, vocês precisam adquirir esse conhecimento. Então, olha aqui, esse macarrão instantâneo, 3 minutos para ficar pronto. 3 minutos é igual a 180 segundos. E esse biscoito tem 650 gramas. É a mesma coisa, se ele tem 650 gramas, é a mesma coisa que 0,65 quilos, tá? Número 8. O mapa apresenta as condições de tempo registradas em algumas capitais brasileiras no dia 10 de maio de 2018. Estão vendo aqui, ó, temperaturas mínimas e máximas aqui, só falando, né? Aqui, ó, condições de temperatura registrada em algumas capitais no dia 10 de maio de 2018. O vermelho consta medida da temperatura máxima e esse azulzinho, medida da temperatura mínima, né? Em qual cidade foi registrada a menor medida de temperatura? Quantos graus? Foi em Curitiba, 12,5 graus. Calcule a variação da medida da temperatura registrada em cada cidade. Gente, o que você precisa fazer? Calcular a maior pela menor, subtrair. Então, aqui estão as respostas. É só você fazer uma subtração, tá? Por exemplo, aqui, ó, Rio Branco. Vamos lá no Rio Branco. Máxima de 31, mínima de 23,1. 31 menos 23,1, 7,9 graus. Então, ficou tranquilo. Façam a mesma coisa com os demais. Aqui estão as respostas. Letra C. Em quais cidades foram registradas predomínio de sol e medida de tempo mínima, medida de temperatura mínima menor que 16 graus? Brasília e Rio de Janeiro, tá? Aqui foi uma interpretação de gráfico, né, gente? Tá bem tranquilo. Letra D. A menor variação da medida de temperatura foi registrada em que cidade? Salvador. E agora, elaborar um problema, deixar no caderno, vocês deixam registrados, mas a gente não vai fazer agora, não é verdade? Número 9. De acordo com as leis brasileiras, os alimentos classificados como congelados rapidamente devem ser transportados e armazenados a uma medida de temperatura de menos 18 graus ou inferior. Em períodos curtos, é aceitável o aumento dessa medida de temperatura em até 3 graus. Então, assim, isso tem que ser assim, tá, gente? Tem que ser transportado em menos 18 graus ou menos. E em períodos curtos, né, só de um lugar a outro, vamos falar que é rápido a viagem desse produto, aceita-se uma variação de temperatura de 3 graus, tá? O aumento dela. Qual é a medida de temperatura máxima que um alimento congelado rapidamente pode atingir no transporte ou no armazenamento por um curto período de tempo? Então, de menos 18 graus, ele pode no máximo até menos 15 graus, né? Menos 18 mais 3, né? Menos 15, ok?
Número 10. Em geral, o corpo humano é muito sensível à variação térmica. A seguir, estão apresentados alguns efeitos que o corpo humano sofre ao atingir determinada medida de temperatura. Gente, isso é muito sério, sabia? Um corpo com medida de temperatura igual a 20 graus não tem mais vida. Olha só. Com essa temperatura, o metabolismo diminui a ponto de cessar as atividades do coração e do cérebro. Com 30 graus de medida de temperatura corporal, a pessoa parece estar morta, com frequência cardíaca e fluxo sanguíneo no cérebro muito baixos. A hipotermia inicia-se à medida de temperatura igual a 35 graus, em que a pessoa tem calafrios e sente cansaço. A coordenação motora e o raciocínio também são afetados. Com 42 graus, o metabolismo e o funcionamento de todos os órgãos do corpo humano podem estar comprometidos. Nesse estágio, a pessoa pode entrar em coma. Com 40 graus, inicia-se um quadro de hipertermia, podendo ocorrer desidratação. A pessoa sente tonturas, náuseas, confusão mental e perda de consciência. Um corpo com medida de temperatura igual a 38 graus encontra-se em estado febril. Nesse estágio, a pessoa sua, sente espasmos musculares e pode até desmaiar. Gente, a pessoa sua, suor, tá? A gente não fala soa, não. Quem soa é o sino lá, o bim, bom, tá? Quando a gente fala assim, a pessoa sua, está dizendo que a pessoa está suando, não está falando. As pessoas que falam que está soando, está errado, tá? Vamos lá. A medida de temperatura normal do corpo humano está entre 36,5 e 37,5. Gente, vocês estão vendo as consequências do aumento e da diminuição de temperatura? É drástico, né? A pessoa chega a morrer. Letra A. A partir de qual medida de temperatura o corpo humano começa a sofrer hipertermia? 40 graus. Qual é a diferença de temperatura entre uma pessoa que apresenta medida de temperatura corporal igual a 37 graus e uma pessoa que apresenta início de hipotermia? 2 graus, porque começa com hipotermia com 35 graus, né? Letra C. Quais das medidas de temperaturas indicadas a seguir são consideradas normais para o corpo humano? 37 graus, 36,8, 37,4. Tá, gente? Fora isso, já não são normais, tá? Número 11. Veja algumas informações a respeito da medida da temperatura de armazenamento recomendada pelos fabricantes de 3 produtos alimentícios. Menos 18 graus a carne congelada bovina, o iogurte 4 graus e 12 ovos tipo extra 10 graus. Aqui pediu para vocês escreverem problemas, podem deixar registrado no caderno, tá? Número 12. Leia algumas informações sobre a Antártida e transforme as medidas de temperatura indicadas para graus Celsius. Aqui, gente, está em Fahrenheit. Então, a gente vai ter que converter em Celsius, porque está pedindo. Olha só. A costa da Antártica, em 2017, na região da costa da Antártica, a medida da temperatura média anual é de cerca de 14 graus. E aqui, olha, tá falando que a Antártica, em 2017, é uma região mais elevada, nas partes mais altas da Antártida, a medida da temperatura média anual é de menos 76 graus Fahrenheit. Então, o que a gente tem que fazer? De Fahrenheit para Celsius, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar nessa fórmula. Eu falei com vocês na videoaula anterior. Olha aqui. Eu tenho que passar 14 graus Fahrenheit para Celsius. Então, é só vir aqui no lugar do F e colocar 14. Olha aqui, ó. 5 vezes 14 menos 32. Resolvo o parênteses primeiro. 14 menos 32 menos 18. 5 vezes menos 18 menos 90. Menos 90 sobre 9 menos 10. Então, esses 14 graus Fahrenheit é a mesma coisa que menos 10 graus Celsius, tá? Passei de 14 para Celsius. Aqui, ó, resposta certinha. E na letra, nesse próximo aqui, eu preciso converter menos 76 para Celsius. Mesma coisa, olha só. Menos 76 menos 32, menos 108. Na hora de escrever, eu ia colocar o 8 antes, por isso que eu coloquei mais escuro aqui. 5 vezes menos 108, menos 540, dividido por 9, menos 60 graus Celsius. Esqueci de colocar o Celsius aqui, tá, gente? Então, de Fahrenheit para Celsius, a gente usa essa fórmula aqui, sendo que é só vir cá e substituir o que está em Fahrenheit aqui no lugar do F. Se fosse de Kelvin para Celsius, gente, a gente ia colocar como? Celsius é igual a Kelvin menos 273, que é o que vai pedir na próxima questão. Vamos lá.
Em um certo laboratório, um cientista realizou uma experiência de aquecer e em seguida resfriar certos líquidos, registrando as medidas das temperaturas extremas, máxima e mínima em Kelvin. Qual a variação em Kelvin sofrida pelo líquido A e líquido B? Olha só, variação, a máxima menos a mínima aqui, 198 do líquido A e 488 menos 254, 234 kelvins no líquido B, tá? Só fazer a subtração. Agora pediu para transformar, olha aqui, transforme para graus Celsius as medidas de temperatura máxima e mínima dos líquidos A e B. Gente, eu coloquei, a resposta está aqui, mas eu fiz aqui só do produto A, tá? Só do líquido A para você ver. Para vocês verem como que se faz. Olha aqui como que é tranquilo. Olha só, o líquido A, máximo, gente, o máximo dele foi de quanto? De 458 kelvins. Como que eu passo isso para Celsius? Olha aqui a fórmula que eu deixei para vocês. Celsius é igual a Kelvin menos 273. É só substituir aqui o Kelvin pelo valor dele em Kelvin. 458 menos 273, que é igual a 185. E o mínimo é 260 menos 273, que é igual a menos 13 graus. O líquido B, como eu não deixei a resposta do líquido... Aliás, eu não deixei o desenvolvimento do líquido B, só deixei a resposta. Mas como que a gente acha? Olha só. A máxima, 488 menos 273, que vai dar 215. E a mínima, 254 menos 273, que vai ser menos 19. Para passar de Kelvin para Celsius, é só usar essa fórmula. Celsius é igual a Kelvin menos 273. Muito fácil, né, gente? Letra C. Em relação à medida de temperatura máxima, quantos graus Celsius o líquido B atingiu a mais do que o líquido A? 30 graus, tá, gente? Vamos agora dar continuidade a uma parte do conteúdo, né? Encerrei a correção. Então, vamos lá sobre unidades de medidas de energia. Gente, muito importante isso aqui. Vamos ler juntos. Quando dormimos, caminhamos, estudamos, lemos um livro, praticamos algum esporte ou fazemos qualquer outra atividade física, o nosso corpo consome energia, que é obtida a partir da alimentação. Essa energia pode ser medida tendo como unidade padrão a caloria, tá? Os alimentos industrializados apresentam informações nutricionais em suas embalagens, sendo uma delas a quantidade de energia que será fornecida ao organismo quando esse alimento for ingerido. Como a caloria é uma unidade muito pequena, essa informação é dada em geral em quilocaloria. Uma quilocaloria é equivalente a 1000 calorias, isto é, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Estão vendo? Assim, olha só, 1.800.000 calorias, por exemplo, pode ser indicadas em 1.800 quilocalorias, tá? Outra unidade de medida de energia é o joule, que a gente indica com J, sendo que o quilojoule, que é o KJ, um dos seus múltiplos, 1 quilojoule é igual a 1000 joules, tá? Uma caloria equivale a 4,184 joules. Viu? Então, quando a gente fala, são unidades de medida, né, gente? Só que a gente pode converter um ao outro. Assim, temos as relações apresentadas a seguir. Uma caloria é a mesma coisa que 4,184 joules. Uma quilocaloria é igual a 4.184 joules. E 1 quilocaloria é igual a 4,184 joules, quilojoules. Bem tranquilo também, né? Gente, só um momento que não sei o que aconteceu aqui. Deu um probleminha. Vamos continuar. Unidades de medida de capacidade. Entre as unidades de medida de capacidade mais utilizadas são o litro e o mililitro, tá? O litro indicado pelo L e o mililitro por ml. Observe alguns produtos vendidos em litros e mililitros. Olha aqui, água mineral, amaciante, isso aqui eu acho que é um protetor solar, né? Suco, óleo de soja. O litro é a unidade padrão de medida de capacidade. 1 litro é igual a 1000 mililitros, ou seja, 1 litro igual a 1000 ml. Gente, a gente viu isso ano passado, vocês se lembram? Que a gente pode fazer até essa conversão aqui, olha só, vamos lá. O prefixo da palavra decilitro, olha aqui, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, ok? Sabendo que todos esses se relacionam, viu? Então, aqui, ó, decilitro indica a 10ª parte do litro, centilitro indica a 100ª parte do litro e mililitro indica a 1000ª parte do litro.
conversão de unidades de medida de capacidade. Gente, nós também já estudamos sobre isso, mas a gente vai revisar. Olha só. Utilizando o quadro de unidades, podemos converter uma unidade de medida em outra. Veja, por exemplo, como podemos converter 7 litros em decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro e quilolitro. Olha só. Vocês estão percebendo que toda vez que vem para cá, vai dividindo e quando vem para cá, vai fazendo o quê? Multiplicando. Ou seja, 7 litros é a mesma coisa que o quê? 70 decilitros, ok? Olha só, 7 vezes... Gente, se você lembrar daqui, eu acho que na hora que falei que eu acho que eu confundi alguma palavra. Sabe quando você fala e você acha que você falou errado? Vou começar a falar de novo que fica mais tranquilo. Lembra daquele quadro, até que a gente falou, karaokê, 7 horas da manhã, dói cabeça e mente? É a mesma coisa, só que aqui agora é em litro. Lembra que era o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro? É a mesma coisa, só que no lugar do metro aqui é o litro. E aquele quadro de conversão da mesma forma, só que agora, ao invés do metro aqui, é o litro, porque é medida de capacidade. Mas a conversão, ela é feita da mesma forma, sabendo que o que, gente? 1 litro é igual a quê? 1000 mililitros. Tá? E assim a gente vai fazendo essa conversão, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Eu acho que na hora que eu falei dividido, então vocês me perdoem, tá? Vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Então fica muito tranquilo quando você vai, lembra, né, daquelas medidas de quilômetro, quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A mesma coisa. Na próxima videoaula eu volto até lembrando daquele quadro de conversão, porque vai ficar muito mais tranquilo para vocês, tá bom? Olha aqui, agora veja como podemos converter 1 litro e 300 mililitros em mililitros e 2.400 mililitros em litros e mililitros. Olha só, gente, 1 litro e 300 mililitros é igual a 1000 ml mais 300 ml, que é a mesma coisa que 1.300. Muito fácil, né, gente? 2.450 mililitros é a mesma coisa que 2.000 mais 450, ou seja, 2.000 não é... 2.000 mililitros não significam 2 litros? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 litros e 450. É bem fácil, viu, gente? Essa questão nós já aprendemos anteriormente. E na próxima videoaula eu vou trazer até aquele quadro do karaokê, que aí fica tranquilo de vocês lembrarem essas conversões também. Mas, por enquanto, façam essas atividades aqui pra gente ver se vocês terão dúvidas. É um conteúdo que vocês já aprenderam, mas façam essas atividades e aí na próxima videoaula eu trago aquele quadro e também faço a correção com vocês, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.